Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf em Beta Mudalef, na Mishnah lá embaixo. Fala pra gente a Mishnah, Nataleta Mashpech. Alguém que pegou o Mashpech, Mashpech é um funil que ele jogava do barril dele para o barril do comprador. O Madad Letoch Tzluchito Shelovet Kohavim. Então o Yehudi está com o barril dele, ele está jogando pelo funil para o barril, para o pote um pouquinho menor do Vet Kohavim. Vechazar o Madad Letoch Tzluchito Shel Israel, e depois ele fez a mesma coisa para um jarro de um Yehudi. Fala para a gente a Mishnah, Imeshbo akevet yain asur. Se esse funil ele tem uma borda que um pouquinho do vinho fica preso nessa borda, esse pouquinho de vinho, que é um vinho de Aineser, já que ele foi usado, já que o cara usou o funil para medir, para jogar água no jarro do Oved Kohavim, se tem akevet yain, se tem alguma coisa que impede o vinho de descer, um pouco do vinho que começou a descer para o do Oved Kohavim, ficou no funil, na hora que joga para o do Yehudi, esse pouquinho de vinho ele é considerado Yainés, a gente vai ver por quê, porque a priori ele não encostou, ele não caiu no jarro do Oved Kohavim, é o que ficou no funil do que estava caindo, a gente vai ver porque ele fica proibido, mas de qualquer jeito, esse é Yainés, que na hora que você joga o vinho para o jarro do Yehudi, se mistura com essas gotinhas de Yainés, fica tudo proibido. Ameare mikli el kli, um Oved Kohavim que está jogando de um barril para algum jarro, para algum outro barril, etcheirá mimeino mutar, o que ficou no barril que o Oved Kohavim levantou, segurou, está permitido, vetcheirá letocho asur, mas o que caiu no segundo barril é algo que foi jorrado pelo Oved Kohavim, isso daqui está proibido, certo? O que ficou no barril original não é proibido pelo goi que encostou nele, a gente vai ver por que exatamente, mas o que caiu no outro está proibido. Tananatan, fala pra gente a o seguinte, está escrito na Mishnah, Anitzok ve'akatefras, umashke tofech, ino chibur lo letumah velo letara. Essa é uma Mishnah com relação a mikvaot, com relação a mikva, a purificação. A Mishnah fala o seguinte, Nitzok. Nitzok é quando a água está sendo jorrada, por exemplo, de um barril para um jarro. Então, a água jorrada, isso daqui é chamado de Nitzok, essa água que está caindo de um lugar para o outro. Katefras é a mesma coisa, só que em vez de cair de um objeto para o outro, Katefras significa a água que está descendo a montanha, choveu muito e formou um riozinho descendo a montanha, certo? Então tem muita água junta. O mashketofer é um tipo de líquido, um líquido que está parado no chão, algo do tipo, que tem líquido suficiente para se eu encostar aqui, meu dedo fica molhado e consegue molhar outro lugar. Não é muita coisa, certo? Não é uma quantidade grande, mas se eu encostar, colocar o dedo na poça de água, no coisinho, num pouquinho de água que tem aqui, e colocar o dedo em outro lugar, ele vai molhar o outro. Então, é algo que dá para molhar o dedo e molhar a próxima coisa a ser encostada. Tudo isso, e no ribur lo letumah velo letara. Isso daqui não é considerado ribur com relação a tumá e tara. O que quer dizer isso? Para purificar alguma coisa, um mikve, por exemplo, ele tem que ter uma quantidade específica de água, que são 40 CA, certo? Em torno de 600, 700 litros, ou algo do tipo, se eu não me engano. Para purificar. Então, o que acontece se eu tenho 600 litros de água, só que não estão juntos em um lugar só, são 600 litros de água que estão descendo a montanha da chuva, ou água que está sendo jorrada, e no total, entre o que tem no cli de cima, no barril de cima e no barril de baixo, e a água que está conectando os dois, que está sendo jorrada, no total eu tenho 600, 700 litros, eu tenho a quantidade necessária para purificar. Fala para a gente essa Mishnah que isso daqui não é ribur. Se a água não estiver toda no mesmo lugar, se ela está correndo, isso daqui não é conectado nem para impurificar, nem para purificar, certo? Nenhum dos dois, nem tomar nem tará. Então, se essa água está impura, então, por exemplo, vou imaginar o seguinte, tem um cara morto, jogado ali no chão embaixo da montanha, e aí começa a descer o riacho de água, e esse riacho de água encosta no morto. O morto, ele impurifica tudo que encosta nele, então ele impurificou a água. Se eu encostar na água que está lá em cima, eu não me impurifico. Mesmo que o morto impurifica a água não faz toda a impureza subir até lá em cima. A água que está descendo não tem ribur, não tem conexão aqui que está embaixo que está em cima. A Ishboren, mas se a água estiver parada em um lugar só, como é o mikve normal, ribur letumah letará, aí sim, a água que está parada em um lugar só, ela transmite a tumá. Se tiver um morto dentro da piscina, precisa com pouca água, tem lá um morto e tem alguém encostando nessa água, a impureza é transferida, e também para tará, para purificação. Então, se por exemplo eu tenho um mikve, e no mikve tem uma escadinha, e eu quero purificar uma agulha, agora se eu jogar a agulha no mikve, eu vou acabar perdendo ela. Então eu coloco a
agulha na escadinha que tem um pouco de água. Se essa água está conectada com toda a água parada, ela purifica, porque mesmo que na escadinha mesmo, ali naquele pedacinho pequeno não tem água suficiente, já que essa água está conectada com toda a água do mikve, tem o suficiente para purificar. O nosso ponto aqui é Nitzok. Nitzok vai ser o nosso tema, que é o líquido que é jorrado de um lugar para o outro. Então, essa Mishnah falou que Nitzok, o líquido que está correndo de um lugar para o outro, está sendo jorrado de um lugar para o outro, ele não é considerado Ribur para pureza e impureza. A Maravuna Nitzok vem catefrase, mas que é Ribur leinan yain neser. Fala Maravuna que com relação a yain neser, essas coisas que não são consideradas Ribur conectado com yain neser eles sim são considerados conectados. Então, se, por exemplo, a gente vai lidar com isso por causa da nossa Mishnah, mas se, por exemplo, eu tenho um barril de Yain Neser que pertence ao Goi, e eu começo a jogar vinho do barril Kasher no barril de Yain Neser, na hora que o vinho que está sendo jorrado encosta no vinho de Yain Neser, a proibição de Yain Neser é transportada também, é transferida para todo o barril, todo o vinho que está no barril de cima. Porque é como se tudo tivesse conectado, certo? Assim falou Ravuna. Amalei Rav Nachman le Ravuna, minalecha. Perguntou Rav Nachman, de onde você tirou isso? Qual a sua fonte? E lema Medetran, se você tirou da própria Mishnah que a gente viu aqui em cima, não a nossa Mishnah nossa de Avodah Zarah, e sim essa Mishnah em Teerot que foi trazida agora. Se você quiser provar dessa Mishnah, porque a Mishnah fala o seguinte: Anitzok vai catefrase mashketofech inoch hibur lo letumah velo letara. A Mishnah falou em Teerot que Nitzok, essa água jorrada, Katefras, um rio que está descendo a montanha, ou Mashketofer, um líquido que ele tem o suficiente para molhar outros lugares, foi dito que isso daqui não é Ribur, não é considerado conectado, nem para Tumá, nem para Tahará. Se você concluiu daqui que para Yain Neser sim, ou seja, você concluiu que eles daqui não são Ribur, Letumá, Letará de Ribur, essas coisas, Nitzok, o vinho jorrado, a água descendo o rio, não é Ribur com relação a Tumá e Tahará, então você quer concluir daqui que Yain Neser é Ribur, mas com relação a Yain Neser sim é Ribur, ou seja, a Mishnah aqui falou que Nitzok, o líquido jorrado, ele não é Ribur com relação a Tumá e Tahará, ela vem dizer, olha, Tumá e Tahará não, mas Yain Neser sim. Se essa é a sua fonte para chegar nessa conclusão, é uma seifa, vamos ver o que está escrito no fim da Mishnah. O fim da Mishnah fala que é Ishbore, na água que está parada em um lugar só, como um micro, uma piscina. Ribule, tomar letara, falou, o fim da Mishnah falou que Ishbore, num lugar onde a água está parada, isso daqui é Ribur para tomar itara. Então, o mesmo tipo de conclusão que você quis tirar do começo da Mishnah, eu posso tirar do fim. Ou seja, Ishbore, na água parada no mesmo lugar, é Ribur para tomar itara. Tomar itara, é Ribur. Posso concluir daqui, se eu vou usar essa Mishnah para me dizer qual o din de Yain Neser, eu posso usar o fim da Mishnah, que falou que Ishbore, na água parada no mesmo lugar, é considerado Ribur para Tumá e Tahará, talvez venha dizer Tumá e Tahará sim, mas Yain Neser não. Então mesmo o vinho parado não seria Ribur para Tumá e Tahará. Então por isso a gente vê que a priori, se eu vou trazer essa Mishnah e vou usar a Reisha para concluir qual vai ser o din Yain Neser, vai sair um din contrário da Seifa. A conclusão que eu tenho da Reisha, a conclusão que eu tenho da Seifa vão ser conclusões opostas, se eu quiser aprender dessa Mishnah para Yain Neser. Da Reisha está escrito que Nitzok não é Ribur para Tumá e Tahará, então eu aprendo que sim é Ribur para Yain Neser, mas na Seifa foi dito que Ishbore, na água parada no mesmo lugar, é Ribur para Tumá e Tahará, então talvez quer dizer que para Yain Neser não é Ribur. Aí eu vou ficar com uma contradição, porque eu vou concluir que o que é jorrado de um para o outro é sim considerado conectado para Yain Neser, mas quando está parado no mesmo lugar, não faz sentido. Se eu jogar vinho kasher e vinho de Yain Neser no mesmo barril, não vai ser considerado misturado? Não faz sentido. Por isso, dessa Mishnah não dá para tirar conclusões. Essa Mishnah não está falando de Yain Neser. Essa Mishnah está falando de Tumá e Tahará, e ela não entrou na questão de Yain Neser, por isso eu não posso concluir dela nada. Por isso, volta a nossa pergunta, da onde Ravuna tirou que o que é jorrado de um lugar para o outro é considerado Ribur, é considerado conectado com relação a Yain Neser, e quando eu tenho Yain Neser embaixo, eu jogo de cima um barril kasher, quando o vinho que está sendo jorrado encosta no de baixo, já que ele está conectado com o de cima, ele transfere também a proibição, ainda ficou a pergunta. Renan, fala, olha, está ensinando essa Mishnah o seguinte, Natal et hamashpech umadad letok suchito shel bet kohavim vechazar matach letok suchito shel Israel.
A nossa Mishnah falou, se eu peguei um funil e joguei vinho do meu barril para o barril do Oved Kohavim, e depois joguei do meu barril para o jarro do Yehudi, Asur, se o funil ele segura um pouco do vinho, não cai todo o vinho, não escorre todo o vinho pelo funil, parte fica lá, isso daqui vira Yainese, que ele vai proibir o vinho jogado no jarro do Yehudi depois. Agora a pergunta tá bom, vamos dizer que o nosso funil ele tem uns buraquinhos, ele tem umas entradinhas, o vinho fica lá. Por que esse vinho ficou proibido? Eu peguei o barril kasher, joguei vinho para o jarro do Oved Kohavim e esse vinho ele passou pelo funil no caminho, mas a priori o vinho que chegou lá embaixo, eu entendo que ele viraria Yainese porque ele caiu no jarro do Oved Kohavim, que às vezes tem restinhos de vinho, algo do tipo, mas o vinho que está no funil não encostou no vinho lá embaixo. Então, por que esse vinho que está no funil ficaria proibido? Lav benitzok, a priori, a única maneira de proibir o vinho que está no funil, para proibir depois o vinho que é jogado no jarro do Yehudi, é dizer que, embora o vinho que está no funil não encostou diretamente no vinho que está lá embaixo, mas ele encostou através do nitzok, disso que ele está sendo jorrado. Então, chamamos nitzok chibur. A priori, a gente pode concluir daqui que nitzok sim é chibur da nossa Mishnah. Por isso, o vinho que está no funil fica proibido, certo? Porque ele está encostando, ele está conectado com o vinho que chegou lá embaixo. Essa, a priori, é a conclusão. Tá, na Rabi Chia fala que não. Dá para explicar a nossa Mishnah de outro jeito. Qual o jeito? Sheparsato tzluchito. Ou seja, pode ser que na hora que o Yehudi estava jogando do barril dele, através do funil, para o jarro do Oved Kohavim, ele encheu completamente o jarro do Oved Kohavim, e na hora que ele encheu completamente, o funil estava parcialmente dentro do jarro do Oved Kohavim. Então todo aquele vinho subiu e entrou um pouco no funil também. Por isso o vinho do funil vira Yainese, porque ele encostou diretamente no vinho lá embaixo. O vinho lá embaixo subiu até a borda e o funil estava dentro do jarro. Então tem vinho de Yainese dentro do funil. Não porque ele está conectado através do escorrimento, não sei como chamar, do que é jorrado. Por isso, ele virou Yainese. Então, não dá para provar daqui que o que é jogado também proíbe. Pergunta a Gemara, então, peraí. Você está me falando que por que, em qual caso está tratando a nossa Mishnah? A nossa Mishnah se trata num caso em que ele encheu completamente o jarro do Oved Kohavim, e aí o vinho chegou até lá em cima e chegou também no nível do funil, e por isso o vinho do funil, ele é considerado Yainese. Parece que se não chegar até lá em cima, o vinho não vira Yainese. Se o vinho que é jorrado no jarro do Oved Kohavim não encher completamente, não chegar até o funil, parece que o vinho que ficou preso no funil não fica proibido. Então vamos concluir que nitzok não é chibur. Por isso o vinho do funil só fica proibido se ele chegar, se o nível de vinho do jarro chegar até o funil, senão não. Daqui a gente vai provar então o contrário, que nitzok não é chibur. Não, daqui não dá para provar nada. Não, o caso da Mishnah realmente é um caso em que você encheu o jarro de baixo, o vinho do jarro de baixo chegou até o funil. Por isso é proibido. Esse é o caso da Mishnah. Por que a Mishnah falou esse caso? Porque esse caso ela tem certeza que é proibido. Nitzok, se eu não sei, se não chegou até lá em cima, se eu não enchi o jarro até em cima, o nível de vinho no jarro não chegou até o funil, isso a Mishnah não sabe dizer se é ou se não é. Isso a Mishnah tem dúvida, então nesse caso a Mishnah não falou. Não é que isso que ela falou que o jarro encheu e por isso o vinho do funil está proibido. Por Yainese, não é para você concluir que se não encheu e não chegou até o funil, não é proibido, porque nitzok é permitido. Ele não sabe, já que ele não sabe, ele não falou do assunto, então não é para tirar conclusões. Tashma, vamos ver outro caso que aparece na Braita, na nossa Mishnah, desculpa. Amayarem klile kli, o Oved Kohavim que está jogando vinho de um barril para o outro. Etchemearem meino mutar, o que ele joga quando ele está jogando o barril do vinho de cima para o barril de baixo. Foi dito na nossa Mishnah que o que sobra no barril de cima está permitido, não fica proibido. O que cai para baixo, sim.
Agora, aprende a Agmará a priori que o que fica no barril está permitido. A de bem o bem nem assur. Parece que eu tenho aqui o vinho, ele se encontra em três lugares. O vinho se encontra no barril de cima, se encontra no barril de baixo e se encontra na conexão entre os dois. A nossa Mishnah falou que o que está no barril de cima está permitido, não fica proibido pelo toque do gole. Depois a gente vai ver por quê. Mas não fica proibido. Parece que o que já foi jorrado, mesmo que não chegou no barril de baixo, está proibido. Por que o que está lá embaixo está proibido? A gente conclui que o que está jorrado lá embaixo está proibido. Por quê? Porque ele encostou no barril de baixo que tem Ainesser, virou Ainesser e proibiu tudo que está sendo jorrado. Fagmará, initzok ribur, afilo de gavei de mana na militzat. Fala, peraí, se você quer concluir daqui que nitzok é ribur, e por isso que está sendo jorrado, ele fica proibido igual o que já chegou no barril do Oved Kohavim, que se misturou com a Inesser, então o vinho deveria proibir também o que está dentro do barril original, porque o Inesser embaixo, ele se conecta com o que está sendo jorrado, ele se conecta através disso também com o que está no barril, deveria proibir tudo. Se a proibição é por nitzok, devia proibir tudo. Fala, não, caixa, de kamaktiv ketufei. Fala, não, isso aqui não é pergunta. Por quê? Pode ser que ele, como ele está jogando aqui, ele joga e para, joga e para, joga e para. Porque ele nunca quer que o vinho que está encostando lá embaixo esteja ao mesmo tempo encostando embaixo e em cima. Então ele joga e para, certo? Ele corta o escorrimento do vinho. E aí, o vinho de cima nunca estava diretamente conectado com o de baixo. Mas tudo que foi caindo, mesmo que ainda não chegou no de baixo, está proibido. Porque nitzok é ribur. Como nitzok ribur, então pode ser que o nitzok é ribur. Porém, fala que não dá para provar daqui. O também rima seifa. Por que não dá para provar? Porque na seifa da nossa Mishnah, no fim da nossa Mishnah, foi dito o seguinte: etirar letochó de assur, etirar letochó de assur, de acid. Ah, de bem, Misharim. O fim da nossa Mishnah falou o seguinte: falou que o vinho que caiu no barril de baixo fica proibido por Ainesser. Só isso. A priori, posso concluir que o que está no meio do caminho está permitido. Por isso, entende Agmará que da nossa Mishnah não dá para concluir. A nossa Mishnah que falou que o vinho que está dentro do barril de cima está permitido. Falou que o que está no barril de baixo está proibido. Não falou o que acontece com o que está no meio. Se eu for tirar conclusões da nossa Mishnah, se for possível tirar conclusões da nossa Mishnah, então, a priori, eu poderia concluir para os dois lados. A Mishnah falou que o que está de cima está permitido, parece que o que está sendo jorrado está proibido. E por outro lado, ela falou que o que tá embaixo, o que caiu no barril está proibido, parece que o que está sendo jorrado está permitido. Então, a nossa Mishnah não é uma Mishnah que dá para tirar dela conclusões. A nossa Mishnah fala dos extremos, que está claro. O que está no barril de cima está liberado, o que está no barril de baixo está proibido. O que está no meio do caminho, a nossa Mishnah não falou, porque ela não tem conclusão com relação a isso. Então, não dá para provar daqui. Tashma. Vamos tentar provar de outro lugar, se nitzok é ribur ou não. Amearene havit lebor. Alguém que está jogando de um barril para um poço, certo? Entende Agmará a priori como está se tratando? O Yehudi, ele traz o barril de vinho kasher dele e ele está jogando num poço onde tem vinho que pertence ao Oved Kohavim, que é Yain Nesser. Assim Agmará entende a Braita por enquanto. Fala a Braita que lo achered misfata havit lemata assur. Fala a Braita que todo o vinho que cai do barril de cima e chega no poço lá embaixo, mesmo que ainda não chegou no poço, mas ele está conectado através do que está sendo jogado, do jorro de água, do vinho, está proibido. Parece que nitzok é ribur, certo? Porque mesmo que não chegou no vinho embaixo, já que ele está encostando no vinho de baixo, isso proíbe tudo que está de lá para cima. Targum Rav Sheshet, explica Rav Sheshet, beber kohavim ameare deate mikocho. Fala, não, você entendeu errado, você entendeu o que é? É um Yehudi que está jogando o vinho kasher para um poço onde tem vinho proibido, vinho de Ainesser do Oved Kohavim. Não é esse o caso. Fala, o caso é que um Oved Kohavim está jogando vinho no poço. Não mexeu que tem no poço, o poço pode estar vazio. A proibição aqui do vinho de Ainesser é porque o Oved Kohavim está jogando. Então, todo vinho que saiu do barril fica proibido. Porque o Oved Kohavim está jogando esse vinho.
Fala, Gmará, aí Oved Kohavim Ameare, fala, peraí, se está se tratando que é um Oved Kohavim que está jogando o vinho do barril para o poço, a filo gavade kavita na mimitza, mesmo que está dentro do barril deveria estar proibido, já que o Oved Kohavim está movimentando o barril, ele está virando, então não só o que caiu fica proibido, mesmo o que está no barril também deveria ser proibido, certo? Porque na hora que o Oved Kohavim movimentou esse vinho, ele proíbe tudo. Responde a Gemara, Oved Kohavim derabanano, isso que o Oved Kohavim proíbe o vinho, a priori, o Oved Kohavim se transforma o vinho em Aineser quando ele jogar esse vinho perante a idolatria. Isso é Aineser. Isso que a gente fala que todo vinho movimentado pelo Oved Kohavim é Aineser, é uma proibição derabanano. Porque ele não está jogando para idolatria, ele está só mexendo. É uma proibição de Rabanan. Então fala Rav Sheshet, quando Rabanan proibiram de Asir ou de Nafak, lebarai, de Rabanan de Asir, essa proibição toda é uma proibição de Rabanan, porque ele não está fazendo isso para idolatria, não está jogando isso perante uma estátua, ele está só transportando vinho. A proibição é de Rabanan. Ao de Nafik lebarai, gaso bei Rabanan, ao de legavai, lo gaso bei Rabanan. Então o que Rabanan proibiram quando o Oved Kohavim vira o barril? Só o que caiu fora, só o que saiu do barril, mas o que ficou no barril, Rabanan não proibiram. Certo? Só entre parênteses, aqui uma discussão entre os Rishonim com relação a Alahá, se Alahá é assim ou não. Na prática, Alahá não é assim. Na prática, Alahá é que Nitzok e Hibur, o que está sendo jorrado, ele é considerado conectado. Por isso, quando o Oved Kohavim vira o barril de um vinho kasher, ele proíbe todo o vinho do barril, mesmo o que ficou dentro do barril. Então, se o Oved Kohavim pegou uma garrafa de vinho e se serviu, isso proíbe a garrafa inteira. Certo? Então, aqui a gente ficou na dúvida, a Gemara não fechou, não concluiu se Nitzok é Ribur ou não, estou só trazendo aqui do ponto de vista da Alahá, que Nitzok sim é considerado Ribur, então tudo que está no barril fica proibido. Amaleu Rav Chizda leanu sabita, for Rav Chizda para aqueles vendedores de vinho, Pikalito Hamra Levdei Kohavim, quando vocês forem vender vinho para o Oved Kohavim, e vocês jogam no utensílio deles, certo? Então aqui tem um problema. Se você jogar no utensílio dele, o vinho que você está jogando para lá, na hora que ele encostar no vinho que está lá embaixo, aí a Inésia, ele vai proibir tudo que está no seu barril. Então, como vocês fazem? Ou vocês viram e param, para nunca ter uma conexão entre o seu barril e o vinho que está lá embaixo, ou vocês jogam, certo? Vocês em vez de virar, você joga o barril, o vinho de um para o outro. Não sei como vai fazer isso, mas essa seria uma maneira que realmente não tem essa conexão direta. Amarleu Rava, falou Rava lá no Shfuchai, para aqueles que também jogavam vinho no poço do Oved Kohavim, se não me engano, que Shfritu Hamra Lolikra Oved Kohavim Lesebe Adaichu. Quando vocês estiverem virando o barril de vinho, pode ser para um jarro, pode ser para um poço de vinho, ou o que seja, nunca convide, nunca chamem o Oved Kohavim para ajudar vocês. Façam só vocês isso, porque Dima Mishtalito Veshadito Lei, às vezes vocês vão estar virando o barril e de repente começar a coçar as costas ou ficou pesado, você pode acabar entregando o barril inteiro na mão do Oved Kohavim, e aí o barril, aí o Oved Kohavim vai estar virando o barril sozinho, vai estar virando o vinho sozinho, ele vai ficar proibido. Então, nunca chamou o Oved Kohavim para ajudar vocês nessa parte, porque ele pode proibir o vinho. Conta a Gemara, Gavra Dasik Hamra Begista Bat Gista. Um cara, ele estava passando vinho de um barril para o outro, mas em vez de virar o barril, o que ele fez? Ele pegou algo formado, era feito de madeira, mas é tipo uma mangueira, que você coloca um lado da mangueira dentro de um barril, você puxa do outro lado da mangueira, e aí o vinho começa a jorrar quando você puxa, certo? Como se você estivesse tomando com um canudinho. Você vai puxando, até que o vinho chega até o outro lado da mangueira, e aí você coloca a mangueira no barril para o qual você quer jogar, e aí o vinho vai passando sozinho, certo? Pelo vácuo que foi formado dentro dessa mangueira, o vinho vai sendo puxado até o outro barril. Então, se o cara que estava fazendo isso, certo? Até o Oved Kohavim, veio o Oved Kohavim e encostou na mangueira em cima, por onde o vinho estava passando. Asreirava lekolechamra, Rava proibiu o vinho inteiro, certo? Na hora que o vinho estava passando ali pela mangueira, e o cara encostou na mangueira, Rava proibiu o barril, proibiu todo o barril, todo o vinho do barril. Amaleira papa lerava, falou a palavra para Rava, Vamrelei Ravada Barmata lerava, e tem quem diga aqui Ravada Barmata perguntou para Rava, Vamrelei Ravina lerava, e tem quem diga aqui Ravina perguntou para Rava, ou seja, ninguém sabe quem foi o aluno que perguntou exatamente, Bemai, Benitzok,
Por que você proibiu? Porque o Oved Kohavim que encostou no vinho em cima, na mangueira que está passando de um para o outro, você proibiu por nitzok, ou seja, aquilo é proibido, isso proíbe também o barril da onde está saindo o vinho. Será que está proibindo por nitzok? Shvamina nitzok hibur. Daqui a gente pode ver, então, talvez, que nitzok é hibur. Certo? Você proibiu o que está na mangueira e também o que está no barril, da onde o vinho está saindo. Então, talvez vamos concluir da sua psicado que você falou que nitzok é hibur. Responde, shaneatam de kule hamra gishta ou bad gishta gari. Fala, mas não, lá é diferente. Na hora que você tem essa mangueira que transfere um vinho de um lado para o outro, essa mangueira está conectada com todos os dois barris. Ela está puxando de um e jogando para o outro, ela está conectada com eles. É diferente de alguém que está jorrando água, jorrando vinho do barril de cima para o de baixo, o que está caindo não tem mais ligação nenhuma com o que está em cima. Ele só segue em frente e acabou por aí. Mas quando você tem uma mangueira puxando de um para o outro, a própria mangueira está puxando do barril de onde está saindo. Então o vinho que está lá também está conectado. Ele vai formando um vácuo que puxa o vinho do barril do qual está saindo. Por isso, lá sim é considerado tudo conectado, então é mais do que nitzok, é mais do que o caso que está sendo jorrado, por isso aqui é tudo proibido. Mas outra vez Rav Nachman falou, mas outra filha de Rav Nachman, Knishkanin Shari. O que é Knishkanin? Knishkanin era um tipo de utensílio que eles usavam para beber, que era um utensílio, tipo, imagina um copo grande, com uma boca grande no copo, e desse copo saem vários canudinhos para todos os lados, e as pessoas ficam bebendo do canudinho, certo? O vinho que vai caindo, você joga vinho em cima, o vinho vai caindo, se espalha pelos canudos, e cada um bebe no canto dele, certo? Às vezes tem gente que tem esse tipo de copo de kiddush, você joga no copo de kiddush de cima, ele tem buracos que espalha para outros copos. Então, o vinho é jogado em cima, e ele passa para cada um dos canudinhos que tem em volta. Fala Marzutra Breida Nachman que é permitido um Yehudi beber vinho junto com o Goi no mesmo momento. Mesmo que o Yehudi está bebendo do lado dele, o Oved Kohavim está bebendo do outro lado, e a priori os vinhos estão se encostando, não tem problema, porque o que o Goi está bebendo, o que o Oved Kohavim bebe, só fica proibido o que entrou na boca dele. O que ainda está caindo, não chegou na boca dele, não está proibido. Então o Yehudi e o Oved Kohavim podem beber do mesmo copo. Do mesmo negócio, cada um do seu canudinho. Viane Milen, porém, fala Gmará, isso só é válido de cada em passar que estrela. Vai cada um passar o Oved Kohavim lá. Isso aqui só é permitido se o Yehudi parar de beber antes do Oved Kohavim. Mas se o Oved Kohavim parar de beber antes, o que acontece? Na hora que ele vai parar de beber, ele segura, ele para o vinho ele impede o vinho de continuar descendo, certo? Ele meio que fecha a boca e tampa o canudinho por onde ele estava bebendo, mas o finzinho do vinho que encostou na boca dele, ele não engoliu esse vinho, ele fechou, isso daqui vira Yainese, aí proíbe todo o resto. Então, enquanto o vinho está jorrando e o Oved está bebendo, não tem problema, o que chegou na boca dele não transforma o resto em Ainesser. Mas se o Oved Kohavim parar antes, então ele para o vinho, esse vinho que ele por um lado encostou, por outro lado ele não bebeu, isso daqui proíbe todo o resto. Então só é permitido se o Yehudi parar antes. Certa vez Rav Baravuna, ele chegou na casa de Galuta, era o presidente da comunidade judaica fora de Israel, ele permitiu também, ele realmente liberou, igual o Rav Nachman, virando a muda, e tem quem diga tem quem diga que ele próprio bebeu dessa forma, ou seja, a gente vê que realmente não tem problema nenhum.